Iniciando a quarta modalidade, confissão, 389 a 395 do Código de Processo Civil. O que é confissão? Confissão é o reconhecimento que um dos litigantes capaz de se obrigar faz da verdade, integral ou parcial, dos fatos alegados pela parte contrária como fundamentais da ação ou da defesa. Dito isto, qual é a diferença entre a confissão, o reconhecimento jurídico do pedido e a renúncia do direito? Vejam que tanto o reconhecimento jurídico do pedido como a renúncia do direito são atos de disposição da parte de direito material, portanto, vinculam diretamente o juiz por meio da sentença homologatória e, com isso, extinguindo o processo com resolução de mérito, está lá o 487, alíneas A e C. Diferentemente da confissão, que ela é analisada à luz do contexto probatório, com base no princípio do livre convencimento motivado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que dentre todos os meios de prova ou modalidades de prova produzidas naquele processo, o juiz é livre para se convencer e motivar de acordo com a prova que melhor convenceu para a sua decisão. Outro item sobre confissão é a classificação. A confissão, ela pode ser judicial ou extrajudicial, perante o juízo ou fora dele. Confissão judicial pode ser real ou ficta. Aqui cabe um esclarecimento. Lembrando a aula anterior, a videoaula anterior, em que tratamos a respeito do depoimento pessoal. Eu falei que o depoimento pessoal ele tem como principal objetivo obter a confissão. Então, possivelmente, quando a gente estiver aqui tratando da confissão, ela vai ocorrer judicialmente durante o depoimento pessoal, né? É um dos momentos. Voltando então para a classificação. Confissão judicial real, confissão judicial ficta. A real, então, ela pode ser espontânea ou provocada. Esta provocada, ela vai acontecer necessariamente durante o depoimento pessoal, certo? Então, a parte devidamente intimada, então ela tem que ser intimada pessoalmente, ela comparece à audiência de instrução e lá ela, provocada pelo juiz, provocada pelo advogado da parte contrária, confessa os fatos. Ou pode ser espontânea, e isto pode acontecer também durante o depoimento pessoal, ela espontaneamente ela confessa. Mas também pode ser por escrito. E esta confissão judicial real espontânea pode se dar pelo procurador da parte, porque ela pode ser feita por escrito. Está lá o artigo 390, confirmando isto que eu acabei de falar. A confissão judicial ficta, um exemplo dela é quando a parte que deveria prestar depoimento pessoal foi devidamente intimada para comparecimento na audiência e não comparece e não justifica. Com isso, nós teremos uma confissão judicial ficta. A confissão também pode ser extrajudicial, escrita ou oral. Um exemplo da confissão extrajudicial escrita é quando em testamento a parte confessa. Ou, se for oral, ela pode ter confessado perante pessoas e eu poderei comprovar, portanto, por meio de testemunhas. Número 5. Exibição de documento ou coisa, artigos 396 a 404 do Código de Processo Civil. Quando é que eu vou utilizar desta modalidade? Alguém pode ser a parte contrária ou terceiro alheio à relação processual, ele tem um documento ou uma coisa e ele se nega a entregar para
quem requer, né, para a parte, usar como prova naquele processo. Então, eu vou gerar ou um incidente no processo ou uma ação autônoma. Um incidente ou uma ação autônoma. Logo, a exibição de documento ou coisa pode ser incidental ou pode ser preparatória. Aqui é importante que a gente esclareça o que é um incidente. Incidente é uma questão controversa secundária que surge no curso do processo. Então, isso é muito importante. Incidente, ele acontece no curso do processo e que precisa ser julgado. Algumas vezes isso gera relação processual nova, outras vezes não gera. Quando não gera uma relação processual nova, se considera um incidente processual. Quando gera uma relação processual nova, nós teremos um processo incidental. Então, é importante que a gente, aqui, quando for tratar deste incidente, analise se nós teremos um incidente processual ou um processo incidental. Bem, essa exibição de documento ou coisa pode ser em relação à parte ou em relação a terceiro. Vai gerar um incidente de exibição de documento ou coisa. Se for em relação à parte, nós teremos um incidente processual. Se for em relação a terceiro, um processo incidental. Por que processo incidental? Como eu expliquei, este terceiro, alheio à relação processual, vem agora neste incidente com uma nova relação processual, né? Desse terceiro com a parte que requer a exibição de documento ou coisa. Os dispositivos, então, em relação à parte 396 a 400, em relação ao terceiro, 401 a 403, certo? Notem, então, que incidental é durante o trâmite processual acontece essa necessidade de exibição de documento ou coisa. Agora, pode acontecer que seja preparatória essa necessidade de exibição de documento ou coisa. E aí eu lembro vocês que nós vimos lá a produção antecipada de prova no artigo 381, inciso 2 e 3 do Código de Processo Civil, lá da ação de antecipação de prova, uma ação autônoma. E agora tanto faz em relação à parte futura do processo que eu vou instaurar ou a terceiro alheio àquela relação. Correto? Número 6, prova documental, artigo 405 a 441. Documento. Documento é qualquer meio material ou digital utilizado para preservar através do tempo, imagem, som, declaração de vontade ou qualquer outra ideia ou pensamento. Então, a gente precisa desvincular a ideia de documento a papel. A gente tem hoje a internet, né? A imagem e outros meios que são considerados documentos. Eu coloquei aqui duas classificações dos documentos, o documento autêntico e o documento verdadeiro. Esse documento autêntico é aquele que se tem certa autoria, de que aquela pessoa ou aquelas pessoas fizeram e firmaram aquele documento. Já o documento verdadeiro é aquele que o conteúdo condiz com a realidade, certo? Então, não é a respeito da autoria como o autêntico. O verdadeiro diz respeito ao conteúdo e assim faz a diferença entre eles. Outra classificação, público e privado. O documento público é feito, obviamente, por autoridade pública. E, por ser
autoridade pública, ela tem fé pública e presunção juris tanto. Outro item importante sobre a prova documental é a força probante dos documentos, 405 a 429. São vários artigos que vocês deverão fazer a leitura. Não é porque o ensino é remoto, mas esta parte sobre provas, ela é muito extensa. Mesmo quando nós tínhamos aulas presenciais, muitos artigos ficavam para leitura complementar durante os estudos e não durante as aulas. Então, essa força probatória dos documentos é indicada que seja feita a leitura e qualquer dúvida vocês mandam mensagem para que eu possa auxiliá-los. Outro item diz respeito à arguição de falsidade documental. Eu peço aqui que vocês peguem o Código de Processo Civil, porque nós vamos precisar olhar alguns artigos. A arguição da falsidade documental, quando é que acontece? A parte, seja o autor ou réu, ele junta um documento e a parte contrária vai alegar que este documento é falso. E isso pode ser feito como fundamento da defesa ou eu posso alegar como questão principal. Vamos fazer a leitura de alguns artigos para elucidar melhor essa diferença. Começando pelo 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Lembram? Sempre que for juntado o documento aos autos, a parte contrária deve ser intimada para a manifestação. Continuando aqui no 430, agora o parágrafo único. Uma vez arguida a falsidade, será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso 2 do artigo 19. 433. A declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Último artigo a ler. 436, inciso 3. A parte intimada a falar sobre o documento constante dos autos poderá, inciso 3, suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade. Muito bem. Então, ocorrendo esta arguição de falsidade, a parte pode simplesmente arguir a falsidade como fundamento da sua defesa. E aí ela é tida como uma questão incidental. Então, o juiz vai levar em consideração esse fato e vai poder, então, lá na sua sentença, nos seus fundamentos da decisão, considerar ou não esta questão incidental que a parte alega como fundamento de sua defesa. Então, não vai fazer coisa julgada. Por quê? Porque a parte não alega a falsidade do documento como questão principal. Ela pode, por exemplo, fazer uma reconvenção pedindo a declaração de falsidade de um documento juntado na inicial. E com isso, lembram? Ela vai ter uma coisa julgada, ou seja, nós vamos ter o pronunciamento do juiz na sua sentença e, com isso, lá no dispositivo, nós teremos a coisa julgada. Outro ponto importante sobre a prova documental é a produção dessa prova. Os artigos 434 a 438 do CPC cuidam desta produção de prova. No artigo 434, nós acabamos já trabalhando, ou seja, fazendo produção de prova, quando vocês fizeram a petição inicial.
E quando fizeram a contestação, peguem o CPC, dispõe o 434, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Então, este é o momento da produção da prova documental, já na inicial e depois na contestação. Certo? Então, tá lá o 434 nos dizendo quando é que deve ser produzida esta prova. Para que eu junte documentos posteriormente à inicial e posteriormente à contestação, só se esses documentos foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos. E claro que eu vou ter que motivar na petição de juntada desse documento o porquê que este documento chega em momento posterior. Logo, eu vou ficar na dependência do deferimento ou indeferimento do juiz para que eu possa usar esta prova para a comprovação dos meus fatos. E isto que eu acabei de mencionar consta lá do 435 do CPC. Mais um ponto importante é a respeito de que sempre que a parte, seja autor ou seja réu, juntar um documento, deverá ser intimada a parte contrária para manifestação. Está lá o 437 para elucidar esta questão da juntada de documento. Eu coloquei aqui a diferença entre os documentos para aprovar o alegado do 434 e os documentos para a propuração do 320, para que a gente possa diferenciar corretamente estes documentos. Vejam que os documentos do 434 é para provar fato ou fatos que eu trago lá, seja na inicial, seja na contestação, fatos que o autor alega, que o réu alega. Então, esses documentos eles vão ser usados para a avaliação do juiz, para o convencimento do juiz. E os documentos lá do 320 são documentos para propositura da ação. Então, são documentos essenciais. Lembram quando vocês fizeram a petição inicial, sempre olhando para o artigo 319, 320 e, inclusive, juntando procuração? A procuração é um dos documentos essenciais para a propositura da ação. Então, vejam a diferença entre esses documentos, né? O 320 não tem nada a ver com esses documentos que vão comprovar os fatos lá do 434 e seguintes. O último ponto sobre a prova documental é documentos eletrônicos, 439 a 441. Esses documentos eletrônicos a que se refere o CPC nesses dispositivos são documentos eletrônicos admitidos em processos convencionais. Se for processo eletrônico, a lei que rege está ali, a 11.419, certo? Então, é outro dispositivo legal. Aqui vocês podem fazer a leitura do 439 até o 441, que diz respeito à admissão de documentos eletrônicos em processo convencional. É o que vai depender da conversão desses documentos, a forma impressa e verificação de sua autenticidade na forma da lei. Certo?